Grandes mudanças na humanidade devem sim ser patrocinadas pelos governos e pelas políticas públicas, e há quem diga coisas como a internet não teria nascido se não fosse os governos, né? E há quem diga, se a iniciativa privada não chamar para si, nada acontece no mundo porque os governos estão cada vez mais complexos, difíceis, né, corruptíveis e por aí vai. E aí eu fico me perguntando, eu me peguei perguntando, será que isso são políticas públicas que têm que ser muito eficientes e regrar as coisas a ponto de as pessoas serem punidas ou estarem fora do correto se elas não optarem a fazer parte dessa forma? Será que isso recai mais sobre a iniciativa privada de ter as políticas muito claras e muito consistentes dentro das empresas para fazer com que as pessoas entendam aquilo que é necessário entender no termo estrutural da diversidade, da inclusão, etc.? Ou será que tem uma terceira via, que é a via não, isso não é institucional, não deveria ser de responsabilidade institucional, isso é de responsabilidade das pessoas, delas aprenderem, delas mudarem, etc. Mas como é que vocês enxergam esses atores atuando nessa lógica de conscientização, de mudança, que é uma coisa tão difícil de mudar uma consciência? Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem. Então, né, Marcelo, excelente indagação. Eu acho que só aqui seria o tema para a gente ficar discutindo 4 horas, porque é uma discussão grande, mas, resumidamente, a minha visão, eu costumo tratar como relações humanas. Quem é a empresa? Nós. A empresa é pessoas. Quem é a cooperativa? Nós somos a cooperativa, pessoas. Então, eu vou lá para a questão política. Quem elegeu os políticos? Quem escolheu os representantes? Nós que paramos lá no dia 15 de novembro daquele ano e fomos lá nas urnas votar em quem iria nos representar. Quem cria as políticas públicas? Nós. Eu posso criar uma política pública na minha casa, que só entra aqui na minha casa tirando o sapato para não sujar meu tapete. Essa é a política pública da minha casa. Isso é uma responsabilidade social de cada um, seja lá se é um âmbito cooperativista, seja lá se é um âmbito privado, ou seja lá se é uma esfera pública. Todo mundo tem responsabilidade social sobre um todo. Eu assino embaixo, eu acho que não tem como um andar separado do outro, é inviável. E mesmo com todas essas frentes, todas essas frentes precisam fazer muita força para essas transformações e mudanças, né? Existe uma série já de avanços em termos de política pública, em normas, em organizações. Simplistamente falando, o que a gente precisa agora? Arregaçar as mangas e entender como é que a gente faz isso na prática, né? E para isso é o que a gente fala de educação. Tem falando dessa questão de... Muitas pessoas falam, puxa, mas é só ter respeito, é só ter respeito. E não é, né? Eu acho que o respeito é básico, a gente nem está questionando ele, mas é para além disso. Então, tem um vídeo maravilhoso que eu indico aqui, do Tempero Drag, da Rita Von Hunt, onde ela fala sobre a sigla do LGBTQIA+, e ela fala assim... Poxa, eu fico aqui, eu fico explicando o que significa cada uma das letras, porque cada uma implica num significado, cada uma implica numa luta. Existe aqui um vocabulário, não é à toa, gente, para a gente chegar nessa sigla, todo o movimento que precisou acontecer para isso. E aí, quando eu estou falando isso, algumas pessoas falam, puxa, mas não é só chamar todo mundo H de humanos, afinal somos todos humanos, somos todos iguais. Não, porque senão a gente não sai do lugar. Eu fico pensando em uma população, por exemplo, como a nossa, em que muitas pessoas não conseguem aprender a escrever, a falar, não tem oportunidade para isso, né? E olha só, né? Pelo que eu entendi da tua fala, a gente tem que ter uma capacidade de aprendizado. O ser humano tem que desenvolver uma capacidade de aprendizado para que ele possa participar dessa transformação, para que ele possa mudar a sua consciência, para que ele possa entender essa amplitude que é para realizar essa mudança. Tem a ver isso? Porque será que não é uma coisa que o sentir vem antes do aprender ou não? O aprender tem que vir antes do sentir? Eu acho que é junto,
E eu acho que aqui abre espaço para a gente pensar na questão do conhecimento. O conhecimento, ele acontece não só na formalidade. Essas linguagens que tu está trazendo, Marcelo, são fundamentais. Mas a gente, e eu achei legal falar, a nossa sociedade, né? O nosso grupo, quem é, né? São muitos. E a gente tem, de novo, logicamente, a gente entende que a garantia dos direitos de aprendizagem são fundamentais justamente pelo que a Aline estava trazendo para uma questão emancipatória, sim, e a gente vai lutar sempre por isso. Mas, junto com essa luta, tem que vir também essa abertura e essa valorização dos espaços também de outras formas de conhecimento. Existe hoje, por exemplo, a questão de povos, questões culturais, por exemplo, que hoje não são valorizadas simplesmente porque eles não vêm num formato empacotado que é supervalorizado dentro desse 1% da população. E quando a gente só olha para isso, diz tudo que não está na academia, tudo que não está dentro da escola, tudo que não está dentro da formalização, ou não serve, ou é menos, é muito perigoso, é muito violento. Isso precisa acontecer em tudo que é lugar, não é só na escola, não é só dentro da empresa, né? Precisa jogar luz nisso, né? Precisa jogar Exatamente. luz, precisa espalhar, porque agora só, né, tu falando, eu estava falando aqui, as pessoas não sabem, não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, tá bom, não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever o português, né? As línguas, eu não sei se vou falar corretamente, as línguas indígenas, ou, por exemplo, que beleza, gente, eu também não sei falar, eu sou um analfabeto, né, em Tupi-Guarani, por exemplo. Então, olha como a gente estruturalmente vai compondo coisas mesmo aqui, né? Mas o que tu está dizendo, Gabi, então, se eu entendi, essa informação tem que ganhar o mundo, de todas as formas possíveis e de todas as formas imagináveis até, para que todo mundo possa compreender, absorver e também repassar. É isso. Só que quando tu faz isso, tem movimento. Aí tu tem que estar preparado para os movimentos. Porque se uma vez que tu conta para as pessoas quais são os direitos de todos e o que a gente está fazendo não está garantindo isso, e é por isso que talvez a informação seja tão bloqueada, tão restrita, tão não conversada. Estou aqui confabulando, tá, gente? Adoro, mas são suspeitas. Eu adoro uma frase que é assim, ó, a empresa muda, o mundo muda, né? Quando a empresa muda, o mundo em torno dessa empresa muda e vai requerer que a empresa mude de novo. E é isso que é evoluir, né? Integrando no papo essa questão das políticas emancipatórias são vantajosas para quem, cara pálida, né? Eu penso que essa reflexão também é importante exatamente por esse ponto que a Gabi nos trouxe agora, porque só o discurso desatrelado à prática coloca a gente, o rei está nu. Né? Se você se mete a discursar nesse sentido, e aí ouvindo, né, sobre essa questão da relatividade, quando a gente está num lugar de privilégio, parece que a gente esquece essa relatividade. Esse insight do Marcelo de que fulano é analfabeto. Peraí, né? Sob qual ótica? De que analfabetismo eu estou falando? Teve um texto que me marcou muito na faculdade de antropologia, que se chamava Os Ritos Corporais entre os Naricema. Era muito legal, era um relato antropológico do que é a nossa sociedade sob o que seria a ótica de uma pessoa que vem de uma tribo. Então ele fala dos nossos rituais de oblação, ele fala do nosso quarto secreto, onde as pessoas só entram sozinhas e lá tem um espelho onde elas fazem gargarejos e usam químicas dentro do... É muito sensacional o texto, porque Naricema é American, de trás para frente, e você cai igual pato, né? Enquanto você lê, você fala, nossa, eles são bárbaros, que coisa horrível. Oi, estou falando de você sob a minha perspectiva, né? Então essa relatividade é impressionante o quanto a gente perde o referencial ou o quanto a gente se acha o referencial, que é muito pior. E puxando daí, eu penso que se a gente falou de educação como um caminho para essa emancipação, Shirley, com a sua experiência de catequese também, como é que você está sentindo as crianças, como é que as crianças chegam? Quando é esse o assunto, né, da relação, da igualdade, da equidade, da inclusão, é
pauta para as suas crianças, elas nem pensam nisso, tá uma barbárie. Como é que você tem sentido isso nos pequenos que estão lá num lugar exatamente para buscar ensinamentos religiosos, espirituais? Como é que é a tua visão aí de catequista também nesse sentido? Eu recebo crianças que recebem todos os tipos de educação, né? Eu tenho, inclusive, pais que são categorizados como analfabetos. E as crianças têm a oportunidade de ir para a escola. E a outra, né, que já está em outro patamar e já está numa escola particular, outra coisa, eu tenho que trabalhar isso dentro da nossa sala de aula virtual atualmente. Eu estou fazendo isso virtualmente. Eu tenho 30 crianças que se conectam comigo num dia, mais ou menos 60 crianças durante a semana. E o que eu tento passar para elas é que a acolhida, essa empatia que a Gabi trouxe e que a educação que nós recebemos, não só dos nossos pais, mas da onde a gente vive, o quanto é importante essa educação coletiva, como nós vivemos na coletiva, né? Nós potencializamos isso, não é mesmo, Maíra? Porque a criança só tem um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? É só a vista de um ponto. Então ele acredita naquilo que o pai e a mãe disse, ou melhor, ele acredita naquilo que o pai e a mãe vivem. Porque o pai fala para a criança, não grita comigo! E ele está fazendo o quê? Gritando com a criança. Então, quando é que eu educo? É muito mais quando eu faço. A educação no nosso mundo seria outra, se não tivessem pessoas pregando uma coisa e fazendo outra. Dentro da igreja chamamos isso de farisaísmo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E tem uma questão benéfica aí, que quando a criança é educada, tem essa referência, ela inferniza a vida de quem está do lado. Desliga a torneira, toma banho depressa. Quando na escola, né, de fato, eles internalizam a questão da reciclagem, Deus do céu, se você jogar uma latinha fora de lugar no cesto, porque realmente, uma vez o significado estabelecido, e claro, estou falando aqui inferniza brincando, porque que bom quando a gente consegue, né, alterar essa condução, essa conduta, ainda quando pequenos, porque eles, sem dúvida, extravasam para a família. Parte de mim fica desiludida e fala, lascou, precisamos educar as famílias, e no estado que estamos, como é que a gente vai fazer isso hoje? Com tanta desigualdade, com tanta injustiça, com tanto problema social, pobreza. Por outro lado, eu me animo em ver que é um movimento que deve acontecer de forma sinérgica e paralela nas organizações também. Então, aquela educação, aquela inspiração, aquele cutucão que eu dou dentro da organização para um pai de família, talvez ele replique também, né, como pai que ele é, com essa figura social que ele tem também. Então, penso que quanto mais gente, quanto mais frentes atuando nesse sentido, mais chance a gente tem de dar alguns passos. E eu queria ouvir já, pensando no nosso fechamento, se a gente pudesse aqui falar, pelo amor de Deus, passem a fazer isso ou deixem de fazer aquilo, qual seria a súplica no sentido de um passo além, né, nesse nosso processo de desenvolvimento no que tange diversidade e inclusão? O que está no limite? O que não dá mais na visão de vocês que são tão atuantes nesse sentido? Como eu considero que aqui nesse assunto eu seja o mais ignorante, eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta, mas eu vou conectar ela com algo que me incomoda bastante nesse processo. Eu acho que tocou num ponto aí, Maíra, que é um ponto fundamental no processo, né? Quando a gente olha para a iniciativa privada, eu não vou aqui falar das políticas públicas, a Aline está num perfeito lugar de fala para isso. A gente trabalha bastante com a iniciativa privada, naturalmente, com as empresas, e trabalha bastante com a educação nas empresas, né? Eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, fazemos isso. No meu caso, a gente
tá num processo de educação das pessoas para aprenderem a estratégia das suas empresas, aquilo que a empresa pretende, aonde a empresa quer chegar, como a empresa se comporta, o que a empresa precisa fazer para aumentar a sua competitividade, para perdurar e etc, etc. No nosso negócio, a gente entendeu, e eu levei alguns anos para entender isso, meu negócio mudou, eu evoluí meu negócio, eu mudei a maneira de fazer ele, quando eu entendi que o aprendizado só se dá quando tu bota a mão na massa. É muito difícil aprender através de discurso que eu absorvo e aí por isso eu mudo a minha maneira de ser, etc, etc. Só que eu fiquei pensando, enquanto vocês todas estavam falando, isso foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim aqui. Para estratégia, processos empresariais, para aumento de competitividade, isso funciona. Eu crio ambientes onde eu faço todo mundo mexer na estratégia, brincar com ela, puxar, esticar e etc, etc. Dá legal, dá um resultado bacana. E precisa de muita repetição. Quando tu diz, eu peço, pelo amor de Deus, né, para parar ou para continuar ou para começar, eu diria, pelo amor de Deus, encontremos uma maneira das pessoas aprenderem isso. Porque me parece muito difícil o aprendizado disso. Ele requer muito mais repetição do que o aprendizado de estratégia, do que o aprendizado de cultura da empresa, entende? Então, tipo, a minha agonia é essa, a minha inquietação depois que a gente conversa sobre isso é essa. Assim, né, Marcelo, já que a gente está se encaminhando para o finalzinho também, né, desse momento de hoje, eu quero citar um grande estoico, que é Sêneca, né, que ele ressalta o quê? Dizer o que sentimos e sentir aquilo que dizemos. Então, eu acho que isso é um ponto-chave para a gente pensar que nós todos somos diversos. Estamos em 5 pessoas aqui hoje discutindo um tema tão importante que dia 21 de setembro vai ser o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Então, a gente está aqui hoje discutindo esse tema e vale ressaltar que somos todos diversos. Que dentro lá da empresa, todo mundo vai pensar diferente, todo mundo vai ter um ponto de vista diferente, pensando na lucratividade, todo mundo vai consumir diferente, todo mundo vai ter necessidades diferentes, todo mundo vai demandar de um produto diferente, de uma criação diferente. Então, vale também a gente respeitar a individualidade de cada um e essa diferença. Então, essa é a forma de você conduzir. E aquilo que a Cirlei muito bem colocou, né? A questão da empatia, que a criança reproduz aquilo que ela traz de casa. Então, eu acho que uma das linguagens universais que a gente entende é o amor, né? É através dele que a gente muitas vezes se constitui, é através dele que a gente consegue se pôr no lugar do outro, de fato ter empatia, mas lembrando que nem todo mundo tem as mesmas lentes, as mesmas vivências, talvez aquilo, quando eu vou me pôr no lugar do Marcelo, eu não tenho a mesma trajetória de vida dele, então será que de fato eu vou entender o que é bom para o Marcelo naquele momento? Então também vale a gente refletir sobre isso, né? E pensar de fato, se eu fosse indígena hoje, será que eu estaria me sentindo bem incluído socialmente? Ou será que tem algumas mudanças aí que eu tenho que fazer? Se eu fosse surdo e chegasse hoje num lugar, será que eu seria bem atendido? Se a resposta for sim, isso significa que não precisa a gente fazer grandes mudanças, né? Mas se a resposta for não, então cabe a gente pensar no nosso próprio egoísmo. O que eu posso fazer e pensar no próximo e deixar um pouco a minha individualidade de lado e sim pensar no coletivo, como a Cirlei também trouxe na sua fala, né? Ai, gente, é um tanto de coisa, eu nem sei por onde começar. Mas eu gosto muito dessa provocação sobre como a gente faz esse conhecimento girar. E eu estou falando desse conhecimento, é um que não é único, eu acho que tanto cultura de paz quanto inclusão e respeito à diversidade não é um lugar de chegada, porque a gente vem se transformando, os nossos públicos, os nossos encontros, as pessoas mudam, as necessidades mudam o tempo inteiro. Eu diria que é refinando muito o instrumento interno de todo mundo para a gente conseguir dar conta de perceber a necessidade quando ela muda.
Eu gosto muito, pensando em ferramenta aqui em Carlotas, a gente não para um minuto de pensar em como a gente inova para isso. A arte ainda e o lúdico são 2 lugares que a gente entende que perpassa para além do cognitivo, né? Para além o conhecimento na caixinha e ele vai para o corpo, ele mexe com outras instâncias nossas. Eu diria que os diálogos provocativos, os diálogos que nos tiram do lugar, né? E o que eu instigo e penso aqui, vamos começar a olhar esse movimento que a Aline falou mesmo, para além do eu, né? Onde está onde dentro dos espaços coletivos que eu circulo e aqueles que eu não circulo, por que eu não circulo, aquilo que eu estou consumindo e aquilo que eu não estou consumindo e por que eu não consumo, gente? Porque o que eu estou pegando daquilo que o mundo tanto fica ofertando e que outras escolhas eu tenho que fazer por esse meu lugar de responsabilidade. Provocação, se abrir é difícil, não é um processo fácil, é longo. Aí a gente também, esse mês da diversidade, vai ter 2 eventos para falar sobre isso e meio revolucionários, vamos ver o que vai acontecer, porque tudo a gente descobre. Um deles é chamar empresas, parceiras, cases nossos, para que eles contem sobre esse processo de inclusão, processos que deram certo, mas a gente quer que eles contem os processos que deram errado, onde é que eles pisaram na bola também dentro dessa jornada, porque é sobre isso, é para que as outras empresas, ao escutar, falem, opa, a gente não precisa começar do zero, a gente começa com os erros de onde já se foi cometido e agora a gente avança. E para a área educacional, a gente vai chamar pessoas de diferentes atores, diferentes representantes, né? Então, desde a coordenação pedagógica até uma pessoa que tem projetos de inclusão dentro da escola, famílias com estudantes que tenham deficiência, estudantes com deficiência, e todas as frentes falam assim, aonde para um precisa uma oportunidade de um comunicar a necessidade para o outro, e que junto a gente fala assim, nosso objetivo é esse, como que a gente chega lá, frente a tantas inteligências que tem aí, a gente precisa fazer o uso delas. Então, olha só, né? Prática, colocar as coisas na prática, lúdico, para acessar além do cognitivo, arte, que conversa muito com a ludicidade. Que mais tu trouxe aí, né? Tem muitas maneiras de a gente, referências, né? Aprender com erros e acertos dos outros e os seus próprios. Então, tem como estruturar jornadas de um jeito ou de outro para a gente começar a trazer essas grandes transformações e esses novos conhecimentos que para muita gente vai ser novo conhecimento ainda, para o trilho do dia a dia, da rotina e tudo mais, né? Só para tentar fazer alguns caminhos aí, uma estruturadinha na lógica. Então, fiquem à vontade para, inclusive, contribuir com o que eu trouxe. Contribuindo, então, Marcelo, eu penso que tem um lugar pragmático nesse raciocínio, que é o entendimento de que isso dá resultado. Porque não adianta, você vai para o mundo corporativo, é tudo muito bonito. Ludicidade, eu estou com faturamento em queda. Que ludicidade, que arte, gente. Vamos falar real aqui, que é é o primeiro viés que vai ser recebido, quanto isso me rende. E rende. A gente não propaga, a gente não comunica. Então, o quanto a diversidade é rentável, o quanto a inclusão é lucrativa, inclusive. Claro, não vou ter um olhar de curtíssimo prazo, não vou ter uma visão meramente mercantilista nessa abordagem, mas ter esse entendimento que sim, tem alguns cases bizarros, né? Recentemente, não sei se acompanharam o lançamento de um papel higiênico preto. Vocês viram isso na mídia? Porque foi pro ar e saiu imediatamente. A hashtag que essa empresa usou foi Black is Beautiful. Vocês acham que o movimento negro achou legal? É claro que não tinha uma pessoa negra no grupo que pensou essa ideia. Então, Maíra, isso também é também sobre isso. Fala, Marcelo. E o estrutural é também o fato de não ter nenhuma pessoa negra e mesmo assim o negócio ir, né? Perfeito. Os brancos que estavam ninguém avisou. Ninguém falou nada, ninguém... A agência não avisou, assim, é aquela história do alface no dente, você precisa ter um amigo para te avisar que tá feio. Para que tá feio, né? O feijãozinho ali que fica grudado. Você precisa ter alguém para apontar.
parecido com esse, uma startup, não sei onde foi na Europa, eu não lembro o país, mas também um lançamento que foi para o ar e saiu com muita rapidez. Meninas, olhem só que ideia maravilhosa, vocês devem ter visto. Era uma luva para o descarte de absorventes íntimos. Então a gente precisa de luva para tirar o absorvente íntimo e jogar no lixo. Era uma luva cor-de-rosa, linda. Quem usa isso? Qual a necessidade de um produto como esse? Já inventaram lavar as mãos faz um tempão. Mas um grupo de homens pensou essa solução maravilhosa, sensacional e amplamente desnecessária. Conseguiram dinheiro para investir, mas não conseguiram ninguém para depois subsidiar, manter, sustentar a ideia. Então, é também sobre resultado. Acho que esse olhar um pouco mais diretivo, pragmático, nos ajuda. Mas queria ouvir a Shirley. Pelo amor de Deus, o que a gente precisa parar de fazer ou começar a fazer para ontem, Chi? Olha, Maíra, ouvindo todos vocês, eu ainda eu tenho quase que como um slogan de vida, viver o amor concreto, como a Aline disse, mas não como uma filosofia, uma coisa lá longe, não, é o acolhimento mesmo. Eu preciso acolher, eu preciso sair do meu lugar de conforto e acolher o outro como o outro é. Eu preciso sair do meu comodismo e sentir o incômodo do outro. Eu vou no mercado aqui perto de casa e aqueles que embalam as nossas compras, a maioria é deficiente auditivo. Eu adoro chegar lá. Eles adoram, eles se sentem amados. Eu falo que eles são bonitos, que eu gosto deles. Eles se sentem o máximo com isso. E eles me reconhecem até quando eu estou na rua e não estou no mercado. Porque, de alguma forma, eu acolhi. Eu vejo um morador de rua na calçada. Eu atravesso para passar do outro lado ou eu sou capaz de passar e falar bom dia, boa tarde? Acho que fica isso. E acolher não porque a sociedade manda, não. Abre a porta do coração, deixa fluir o amor, a sua essência. Todos nós fomos criados na essência pelo amor. Deixa isso fluir e vai acolhendo, vamos fazendo. A gente tem feito tanta diferença nas cooperativas com essa educação corporativa, coletiva, tocando no fundo do coração das pessoas. Por que a gente não pode fazer também dentro de casa, ou melhor, a partir de casa? E a gente vai construindo. Eu tenho muita esperança no mundo melhor. Tenho mesmo, esperança e fé, e acredito. Eu ganhei de presente um livro do Umberto Eco chamado Construir o Inimigo. E o Construir o Inimigo é o primeiro texto, é o texto de abertura. Então, na realidade, eu estou indicando o texto Construir o Inimigo do Umberto Eco, que está nesse livro homônimo, né, de mesmo nome. Esse texto ele faz um apanhado sobre como a humanidade, ao longo da sua existência, constrói seus inimigos baseado no diferente. Então, aí tem, sem dúvida alguma, um caminho de desconstrução dos inimigos ou do diferente, né, ou desse medo que o diferente causa, que me parece que também pode ser explorado, assim. A gente precisa acolher porque tá fazendo falta uns colos, né? Nesse tempo de isolamento, de pouco contato pessoal. Acho que a gente está nesse lugar de desejar a acolhida, mesmo sendo grupo privilegiado. Acho que dar o acolhimento nos permite pedir o acolhimento também, né? Usufruir esse bom acolhimento, expondo vulnerabilidade, possibilitando conexão emocional. E eu senti isso hoje aqui com vocês. Obrigada, queria me despedir também. E aí, como a Aline fez menção, eu lembrei de um poeta, Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.